Nos dias de hoje, seria perfeitamente normal esperar que imprimir um padrão de fita de borda seja como imprimir algo na impressora do nosso computador. Escolhe o arquivo, dá um Enter e tá lá. Em uma fração de segundo, a impressora começa a trabalhar e sai um arquivo idêntico ao esperado. Porém, o mundo da impressão de materiais para a produção de móveis é bem diferente disso, seja na impressão do papel decorativo que reveste o MDF, ou seja na impressão da fita de borda, que faz o acabamento dos cantos. O processo é complexo, cheio de detalhes e armadilhas. Vamos entender como funciona? Primeiro, o painel de MDF é escaneado e é gerada uma imagem digital. A partir dessa imagem, são gravados os cilindros que vão reproduzir os desenhos daquele padrão. Esses cilindros são feitos de cobre cromado e possuem perfurações na sua superfície, chamadas de alvéolos. Esses alvéolos retêm as gotas de tinta e as transferem para o laminado de PVC conforme o cilindro gira, formando o desenho do padrão. A cada camada de tinta aplicada, o laminado passa por uma cabine de cura por radiação ultravioleta. A exposição à radiação faz com que a tinta sofra polimerização. Isso significa que a estrutura molecular dessa substância é alterada, passando de forma instantânea de um estado líquido, que é a tinta úmida, para um estado sólido, a tinta seca. Esse é o princípio básico da impressão por rotogravura. Agora, vamos aprofundar e entender como um padrão madeirado é composto no processo de impressão. O processo consiste basicamente em aplicar 3 camadas de tinta, sendo uma para o ajuste fino da cor de fundo e 2 que vão compor o desenho. Vamos olhar com mais detalhes. A máquina possui 4 cabines. Na primeira, fazemos o ajuste da cor do laminado para acertar a tonalidade do fundo do padrão. Na segunda, imprimimos o primeiro desenho. Na terceira, imprimimos o segundo desenho e na última cabine aplicamos o verniz, que dá o acabamento e garante a resistência superficial do produto contra as manchas e riscos. Agora, já podemos avançar para entender um pouco como as infinitas cores são compostas. Aqui na Tegos imprimimos mais de 2.000 padrões diferentes, então seria praticamente impossível comprarmos todas as tintas prontas. Por isso, utilizamos as tintas nas cores primárias e também o preto e o branco para escurecer ou clarear se necessário. Misturamos e formamos as cores que serão utilizadas na base, no desenho 1 e no desenho 2. Para cada padrão temos uma receita, uma fórmula na proporção exata. Agora que você já viu o processo como um todo, vem a pergunta: como garantir que cada vez a coisa se repita? Temos uma receita que sempre é seguida na hora de dar vida a um camaleão. Primeiro, temos a cor do laminado base, que é produzido lá na extrusão. A cor desse laminado deve se repetir perfeitamente a cada produção, pois qualquer desvio pode influenciar no resultado final da impressão. Segundo, temos a fórmula da tinta de cada camada. Cada padrão tem uma fórmula definida para chegar nas cores da base, do veio 1, do veio 2, e essas 3 fórmulas devem ser rigidamente seguidas a cada produção. Para garantir que as tintas preparadas estejam na cor exata, o colorista primeiro prepara as tintas conforme escrito na fórmula. Em seguida, ele compara a cor original com a cor que ele está preparando e faz a conferência dessa cor utilizando um equipamento chamado espectrofotômetro. Um terceiro ponto importante é o controle do desgaste do cilindro de impressão. Os cilindros são revestidos com cromo duro, que protege mecanicamente e mantém a definição da imagem. Mas com o tempo, naturalmente, eles também desgastam, pois uma parte do material se perde no atrito entre a superfície do cilindro e a lâmina de aço. Por isso, é muito importante que cada cilindro tenha sua vida útil ultracontrolada. O quarto ponto é o ajuste correto da unidade de impressão. A regulagem do ângulo das facas interfere muito na quantidade de tinta aplicada, e isso está diretamente ligado à definição de imagem do produto final. Para não ter erro, este parâmetro já é pré-definido na ficha técnica de cada padrão. Quinto ponto, o controle de camada de brilho do verniz. Aqui, a chave está no controle da velocidade do cilindro, que afeta diretamente a camada de verniz aplicada. Se aplicarmos pouco verniz, podemos ter uma camada de proteção da impressão muito fina. Já se aplicarmos muito verniz, existe o risco de ocorrer o craquelamento, ou seja, o verniz racha e acaba ficando opaco. Por isso, a aplicação de verniz requer um elevado controle de qualidade. E, para garantir, nós realizamos diversos testes, como o teste de cetona e o teste de grade. O sexto ponto é o controle feito por bobina a bobina. Retiramos uma amostra de cada produto que sai da máquina para avaliarmos se a produção está estável. Viu só quantas coisas precisam dar certo para obtermos um camaleão no final? Marceneiro, agora você já conhece os detalhes de todas as etapas envolvidas na produção da fita de borda. Já dá até para pensar em abrir uma fábrica com todo esse conhecimento, hein?
Se você gostou desse conteúdo, clica aqui no botão de compartilhar e divida esse conhecimento com um amigo marceneiro. Até a próxima, meu querido!